Olá a todos, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Você sabe como funciona o presidencialismo? É isso que eu quero lhe explicar no vídeo de hoje, é um vídeo bastante conceitual. Eu quero explicar para vocês 4 características básicas dos regimes presidencialistas, né? O presidencialismo é um regime de governo. Um regime de governo é o modo como o executivo e o legislativo se relacionam, né? É o modo como o executivo e o legislativo dividem e exercem o poder no âmbito do Estado. Existem 2 modelos clássicos de regime de governo. De um lado temos o parlamentarismo e de outro temos o presidencialismo, que é adotado pelo Brasil, né? O presidencialismo é o tema da aula de hoje. E eu vou traçar 4 características básicas do regime presidencialista para você entender de vez o que é um regime presidencialista. No regime presidencialista, diferentemente do regime parlamentarista, há uma maior independência entre os poderes executivo e legislativo, o que gera, segundo alguns, uma dificuldade de gerir as crises políticas, né? Só que isso não é totalmente verdade. Basta você ver que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido é um regime parlamentarista. No entanto, eles já estão há 3 anos discutindo o Brexit e não solucionaram essa questão. Então, a casuística vai determinar qual é o regime mais competente para decidir crises políticas. Quero lhe explicar o que é o presidencialismo. A primeira característica que eu traçaria do presidencialismo é que a concentração dos poderes interno, que a gente chama de chefe de governo, e externo, que a gente chama de chefe de Estado ou chefia de Estado, é concentrada em uma única pessoa. Há uma concentração dessas 2 funções, a de chefe de governo e chefe de Estado, em uma única pessoa, que a gente chama de presidente da República. O que faz? Qual é a distinção entre um chefe de Estado e um chefe de governo? De um modo um tanto simplório, poderíamos dizer que o chefe de Estado cuida de questões externas, atribuídas à soberania do Estado, e o chefe de governo cuida de questões internas, basicamente a administração das coisas públicas internamente, né? Então, o chefe do Estado vai representar a soberania do Estado no exterior. Então, o chefe do Estado, ele participa ou através dos seus representantes, participa da negociação de tratados internacionais, ele participa de grandes conferências internacionais, ele participa da direção da política exterior brasileira. Então, quando o presidente Bolsonaro ele participou da conferência da ONU, ele participou enquanto chefe de Estado, ou seja, enquanto chefe de um Estado e que defende a soberania do país no exterior. Pensem naquela questão da Amazônia. O chefe de governo, o presidente, ele chefia a administração pública federal. Ele gere, por exemplo, os ministérios e o serviço público federal, né? Ele é responsável tanto pela nomeação quanto a exoneração de ministros de Estado. Então, veja que o chefe de Estado é atribuído às questões externas e o chefe de governo lhe é atribuído às questões internas. Acontece que, diferentemente do parlamentarismo, onde há essa distinção entre chefe de Estado e chefe de governo, no parlamentarismo o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? E o chefe de Estado pode ser, por exemplo, um rei. No caso da Inglaterra, a rainha Elizabeth II é a chefe de Estado lá do Reino Unido. Só que no presidencialismo não há essa distinção. O chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa. Então o presidente Bolsonaro, no caso atual, se você está vendo esse vídeo em 2019, é chefe de governo e chefe de Estado ao mesmo tempo. Qual é a justificativa dessa concentração? A justificativa que foi dada pelos federalistas americanos, né, aqueles que inventaram esse negócio de regime presidencialista, é que deveríamos impedir que a vontade do Estado, enquanto entidade soberana, ela pudesse ser dividida, pois assim seria mais difícil conduzir
o Estado na busca do interesse comum. Então, a primeira característica do presidencialismo é que há uma concentração da chefia de Estado e chefia de governo em uma mesma pessoa chamada presidente da República. A segunda característica do presidencialismo é a irresponsabilidade política do presidente em relação ao legislativo, ao poder legislativo. O presidente é o chefe do poder executivo. Ele não é responsável politicamente perante o poder legislativo. O que é que isso significa? Para a gente entender isso, a gente tem que analisar que, enquanto no presidencialismo há uma duplicidade de jurisdição, no parlamentarismo há uma unicidade de jurisdição. O que é que acontece no parlamentarismo? Há uma eleição para parlamentares, né? Há uma eleição para o parlamento inglês, por exemplo, ou para um congresso, né? E nessa eleição, vários candidatos de vários partidos, se for um sistema pluripartidário, né? Ou se for na Inglaterra, como é um sistema mais bipartidário, eles se candidatam e há uma configuração, há uma distribuição dos partidos. Aquele partido que tiver a maioria dos representantes, ele indica um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é que vai ser o chefe de governo. Então veja que há uma unicidade de jurisdição. No parlamentarismo, só há votação ou eleição para os parlamentares. E o partido que detiver a maioria elege o chefe de governo, que é chamado, em geral, de primeiro-ministro. No caso do parlamentarismo, esse chefe de governo ele tem responsabilidade política perante o legislativo. O que é responsabilidade política? Se cai a popularidade dele, se ele começar a fazer um monte de besteiras do ponto de vista político, ele pode ser destituído pelo parlamento. Basta criar uma moção de desconfiança, né? Se ele toma uma atitude que o parlamento julga inadequada e ele não recebe a confiança mais do parlamento, ele cai. Por exemplo, David Cameron, ele convocou o plebiscito lá da Inglaterra do Brexit. Ele era contrário ao Brexit e achava que a população era contrária também. Só que a população ela apoiou o Brexit, ou seja, ele próprio viu que não havia mais clima, mais ambiente para ele ser o primeiro-ministro e ele pediu a renúncia. Aí quem substituiu foi a Theresa May e agora tem o Johnson, não é? O Boris Johnson. Então veja, há responsabilidade política perante o parlamento. Se o parlamento não confia mais no primeiro-ministro, o parlamento pode destituir esse primeiro-ministro, cai todo o que a gente chama o gabinete. Eu ainda vou gravar um vídeo específico sobre o parlamentarismo. No presidencialismo é diferente. No presidencialismo não há unicidade de jurisdição. O que há, na verdade, é uma duplicidade de jurisdição. Não são eleitos apenas os parlamentares. Há eleições separadas para o legislativo e para o executivo. A gente vota tanto em deputados e senadores, quanto no presidente, estamos falando do âmbito federal. E aí, em razão da separação dos poderes, o legislativo não tem uma ingerência total sobre o executivo, nem o executivo tem uma ingerência total sobre o parlamento, né, sobre o legislativo. Como o presidente não é membro do parlamento e como o executivo não é subordinado ao legislativo, o presidente da República ele não responde politicamente perante o legislativo. Os erros políticos, porventura cometidos por ele, não podem ser fundamento para retirá-lo do poder. Isso quer dizer que o presidente da República pode fazer o que quiser? Não. O presidente da República, num presidencialismo clássico, só é possível de ser retirado do poder antes do fim do mandato se ele comete crime, o que a gente chama de crime de responsabilidade, não é qualquer crime. São os crimes de responsabilidade. Então há uma ação que a gente chama de impeachment, que é uma ação responsável para a retirada do presidente quando este presidente comete crime de responsabilidade. Então o presidente é irresponsável politicamente perante o legislativo, embora não seja irresponsável criminalmente. A gente viu no caso Fernando Collor e a gente viu no caso Dilma Rousseff, em que ambos foram retirados do poder antes do término do seu mandato, porque foram condenados em ações de impeachment, que
que é autorizada pela Câmara dos Deputados e é julgada pelo Senado Federal, com a presidência, nesse caso, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então essa é a segunda característica do presidencialismo. A terceira característica do presidencialismo é o mandato fixo. Mandato fixo. O presidente da República possui um mandato fixo e ele não pode ser retirado antes do fim desse mandato, salvo se ele comete crime de responsabilidade. Então, se ele não comete crime de responsabilidade, mesmo sendo um presidente idiota, um presidente burro, um presidente que façam besteiras políticas, em regra, no presidencialismo clássico, ele não pode ser retirado, não pode ser encurtado o seu mandato. O mesmo vale para os membros do Legislativo. Os membros do Legislativo não podem ter encurtado o seu mandato por uma ação do presidente da República. E aí vários países adotam diferentes disposições quanto, por exemplo, reeleição. Tem países que não adotam reeleição, como era o Brasil, até a Emenda Constitucional 97, guiada por Fernando Henrique Cardoso, que aprovou a reeleição. O Brasil existe um mandato de 5 anos sem reeleição. Existem países que permitem apenas uma reeleição, como é o caso do Brasil, e uma reeleição sucessiva, né? E é o caso dos Estados Unidos. E existem países que têm reeleição infinita, né? Ou seja, o presidente, se ele sempre na eleição ele recebe a aprovação do povo, ele pode ser sempre reconduzido ao seu cargo. Só que existem outros países que adotam desenhos institucionais em que é possível retirar o presidente antes do fim desse mandato que eu disse ser um mandato fixo. Por exemplo, Equador, Bolívia e Venezuela, existem nesses países o chamado referendo revocatório. Se um presidente faz algo que eles consideram uma besteira política, um erro político, cai a popularidade, é um presidente que gera vários problemas para a economia do país, com a votação de 15% do eleitorado, esse eleitorado pode convocar um referendo revocatório para revogar o mandato desse presidente e a população, se votar acima de 50% da população quiser a revogação do mandato desse presidente, é possível. É chamado referendo revocatório. Eu ainda devo gravar no futuro um vídeo específico sobre isso. Mas, em regra, o presidencialismo clássico há um mandato fixo, né? E, por fim, a última característica do presidencialismo é a característica do poder de veto. O que é o poder de veto? É a possibilidade de um presidente da República rejeitar uma lei que seja proveniente do Legislativo. Possibilidade do presidente da República rejeitar uma lei que seja proveniente do Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem o poder de criar leis. O Poder Legislativo é o poder competente para criar leis. Só que ele não tem um poder absoluto de criação de leis. Porque, por exemplo, o Legislativo ele poderia criar uma lei que retirasse todas as prerrogativas do Executivo, por exemplo. Então, o presidente da República ele tem essa arma contra o Legislativo. Ao mesmo tempo que o Legislativo tem por função criar as leis, ele pode vetar determinadas leis se considera que a lei invade as prerrogativas do Executivo ou evita que o Legislativo assim se torne um poder absoluto. Isso é proveniente de uma teorização que eu ainda vou falar para vocês. Se vocês quiserem que eu fale, coloquem aqui nos comentários, chamado Teoria dos Freios e Contrapesos, que surgiu lá nos Estados Unidos, Check and Balance, né? Então essa arma, esse veto, que pode ser total ou parcial, é uma forma de controle do presidencialismo em relação ao legislativo. Montesquieu, que foi um dos inventores desse dispositivo, chamava isso de faculdade de impedir, né? Faculdade de impedir que o legislativo se torne um poder absoluto. Por óbvio, o veto é algo relativo. Isso significa que o veto pode ser superado pelo legislativo. No caso do Brasil, se um presidente ele veta determinado dispositivo normativo, o Congresso Nacional pode se reunir e, com a maioria
dos votos dos parlamentares superar esse veto, ou seja, desconsiderar esse veto. No final das contas, quem manda mesmo é uma forma de controle sobre o legislativo, mas quem manda mesmo é o legislativo. Então é isso, são essas 4 características do presidencialismo, né? Concentração dos poderes de chefia de Estado e chefia de governo no presidente da República, irresponsabilidade política do presidente perante o legislativo, mandato fixo e poder de veto. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto passa uma moto, você sabe, aqui no Cidadanize as aulas são públicas e em locais públicos. Estou aqui na Praia de Candeias, em Pernambuco, vou curtir a praia enquanto deixo vocês com essa aula sobre o presidencialismo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem like e se manifestem aí nos comentários. Até um próximo vídeo.